Bíblica em Classe. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 20. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que é assíduo, ou que participa constantemente, ou você que está chegando agora ao programa Escola Dominical na Web TV. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, e que temos como objetivo auxiliar os professores, professoras, alunos e alunas que estudam as lições bíblicas da CPAD. Qualquer que seja a sua denominação, qualquer que seja a sua localização, país, onde você estiver, nós estamos aqui junto com você para nós estudarmos um pouco mais essas lições e trazermos aplicações práticas para a nossa vida. Então temos aqui o objetivo de auxiliar você que é professor, professora a preparar a sua aula, você que é aluno, aluna a estudar previamente a sua aula, contribuindo para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição nós vamos refletir sobre a atualidade dos conselhos de Tiago. Nós vamos perceber que os conselhos de Tiago não eram exclusivos para a igreja da sua época, mas servem para a igreja dos dias atuais também. Vamos ver Tiago aqui aconselhando os seus destinatários, a comunidade cristã da época, a terem paciência e perseverarem na fé, independente da circunstância. Aguardarem confiante a volta do Senhor Jesus. Mas ele também adverte sobre a necessidade de termos uma palavra digna de aceitação, onde não há necessidade de juramento,
mas que a nossa palavra tenha fidelidade, tenha confiança, ou demonstre a confiança para quem ouve, sem necessidade de juramento. Isso vem falar da responsabilidade e da confiabilidade, acima de tudo, das pessoas que se dizem cristãs. Nós vamos ver que o cristão deve ter uma palavra tão verdadeira, deve ter uma prática de vida que lhe dê sustentação para que a sua palavra seja confiável e não precise de juramento. Tiago fala também sobre a importância da oração e do louvor na vida do cristão. Essas duas práticas que são constantes e acompanham o cristão por toda a sua vida, expressando o sentimento da alma e auxiliando nos diversos momentos e situações de nossa vida. Iremos ver também que é muito importante auxiliarmos as pessoas que abandonam a fé. Estamos atentos para a frequência, estamos atentos para a ausência das pessoas que convivem conosco na nossa comunidade e servem ao Senhor junto conosco. Vamos ver que é importante nós percebermos a presença, bem como a ausência dessas pessoas e trabalharmos para auxiliar as pessoas que porventura tenham passado dificuldade na sua fé. Pessoas que muitas vezes estão abandonando ou que já abandonaram a fé. Para você acompanhar e trazer novamente essas pessoas para o caminho da salvação. Tiago, como o apóstolo Paulo, utiliza uma figura bem conhecida da época. Algo que era muito comum. Essa é uma prática que o Senhor Jesus utilizava para ensinar, utilizando coisas que eram comuns às pessoas, facilitando o seu entendimento, como nas parábolas. Por isso, você que é professor e professora, que venha a seguir este exemplo, utilizando uma palavra ou uma explanação que seja inteligível para o seu público. Por isso é importante o comunicador conhecer o público que está falando para falar numa linguagem que seja compreensível, para que haja um ensino e aprendizagem, ou seja, um conhecimento, um aprofundamento das pessoas que estão participando conosco na escola dominical. Aqui Tiago, como apóstolo Paulo, utiliza a figura do lavrador, um profissional da época muito conhecido, e falando sobre a paciência e a perseverança do lavrador. A paciência, por quê? A paciência de plantar e esperar o fruto no seu momento certo para colher e para tirar o proveito deste fruto que foi o que é um resultado de um trabalho da semeadura, da paciência em esperar nascer a planta, crescer, aparecer as primeiras flores, o fruto, e depois, do momento certo, colher esse fruto. Fala da perseverança. Vemos que o lavrador, independente do clima, chegou a hora de plantar, a dificuldade, ele tem que ir lá e plantar. Ele vai ter que enfrentar essas dificuldades e, muitas vezes, as adversidades para cumprir com o seu papel, com a sua responsabilidade. Portanto, um exemplo muito rico no sentido de ter paciência e perseverança. E aqui Tiago utiliza essa figura para dizer que nós devemos ser pacientes, independente da circunstância da nossa vida, quer no sofrimento, na aflição, na alegria, na dor, sermos pacientes, sabemos que o nosso Deus é soberano, está no controle de tudo e de todos, e que Ele está atento para a nossa vida, para a nossa situação. Esperar com paciência no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, e perseverar, mesmo que as dificuldades pareçam serem invencíveis, sabendo que Deus
conforme nos diz também a palavra de Deus, não permite que nós venhamos a ter situações que não possamos suportar. Deus nos dá o alento, nos dá a força, perseverarmos nesta fé. E nós vemos que Tiago faz uma relação dessa paciência, dessa perseverança com a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, para que não haja um desânimo, para que não haja um abandono da fé, as pessoas, muitas vezes influenciadas por situações difíceis, por problemas, por sofrimento, por dores, acabam abandonando a fé. Nós vemos aí nesse contexto uma preocupação de Tiago e, consequentemente, uma preocupação de Deus para que as pessoas perseverem na sua fé, ou seja, aguarde a vinda do Senhor. Era uma questão que era feita na igreja na época, porque muitos, às vezes, tiravam a fé das pessoas, acusando-as de serem inocentes e aguardar a volta de Jesus. Aí não vamos entrar muito na questão da crença da época de uma volta iminente de Jesus. Naquela época, naqueles momentos, pessoas que radicalizaram a palavra do Senhor da sua vinda. E com isso, muitos apostataram na fé por dizer, o Senhor prometeu, mas não apareceu, então vou abandonar. Mas nós temos que servir a Deus por amor, por nós sabermos que Ele é bom, é soberano, que Ele tem nos cuidado, que Ele tem cuidado de nós, que Ele nos ama e que tem algo especial para nós. Mas, acima de tudo, servir a Ele por amor, não por obrigação e nem por ter medo de ir para o inferno. Portanto, aguardar a vinda do Senhor no momento que há de ser, no momento de Deus, independente das circunstâncias, cremos na sua palavra e perseverarmos na nossa fé, confiando que o Senhor vem buscar a sua igreja. No verso 9, mais uma vez, ele fala da paciência, no sentido de haver tolerância na convivência, no relacionamento entre os irmãos e irmãs da comunidade, para que não houvesse conflitos entre os irmãos, dissensão e aborrecimentos nesta relação da comunidade. Como vimos já em lições anteriores, a importância do bom relacionamento da igreja, focar no objetivo único, que é a pregação do Evangelho e salvação de almas, para que juntos em comunhão aguardemos a vinda do Senhor. Então, mais uma vez, ele fala para termos o cuidado no nosso relacionamento, paciência, tolerância na convivência um com o outro, ajudarmos uns aos outros e não prejudicarmos aos outros. E Tiago usa dois exemplos de paciência e perseverança. Usa dos profetas, homens de Deus, que anunciaram e pregaram a palavra de Deus e que na sua maioria, ou quase na sua totalidade, para não dizer todos, tiveram uma vida difícil, de perseguição, de dor, de sofrimento, por falarem a verdade, por pregarem a verdade, ou por alertar, advertir, como era praticamente o ministério do profeta, tanto o rei, os poderosos, como o povo, a voltar-se para Deus. E por isso, uma mensagem que muitas vezes não era aprazível e esperada das pessoas, que, por sua vez, por não gostarem da mensagem, muitas vezes faziam sofrer os profetas. Mas aqui chama o exemplo dos profetas, um exemplo de perseverança, um exemplo de paciência, mesmo diante das adversidades, confiando no Deus que os havia enviado, que os havia chamado, vocacionado para este ministério, para essa função. Outro exemplo que é trazido por Tiago é Jó. Um exemplo da figura do personagem de Jó, que representa um sofrimento que vem sobre o servo e a serva de Deus, que não quer dizer com isso que o seu sofrimento, a sua dor, está relacionado com uma falta de fé, pelo contrário, mas pelo fortalecimento da fé. É o que nós vemos da teologia da retribuição, que está presente no livro de Jó, aonde os acusadores, os chamados amigos de Jó, o acusavam de estar sofrendo por falta de fé, estarem sofrendo por falta de fidelidade, por ser injusto. Como nos dias de Tiago também estavam sofrendo a igreja, a comunidade cristã, mas não porque eram injustos, mas estavam sofrendo
diante das circunstâncias de um ambiente, da cultura da época, da profissão de sua fé, mas que não demonstrava a infidelidade ou um sofrimento por causa disso. Em Jó nós vemos o exemplo do sofrimento de pessoas mesmo justas que passam por momentos difíceis, mas que não devem, por isso, abandonar a fé, mas esperar com paciência e perseverar na fé, mesmo diante da dificuldade, e confiar em Deus e na sua providência e no seu cuidado para com o seu povo. Outra advertência de Tiago é com relação ao juramento, dizendo: não jureis nem pela terra nem pelo céu. As pessoas levam isso muitas vezes ao radicalismo. Não pode falar a palavra jurar. Não. Por quê? Não, porque está na palavra de Deus, não jureis e assim por diante. Porque na realidade, o fundo do ensinamento aqui, ele está dizendo o quê? Que não é necessário juramento. A pessoa não precisa ir a este extremo, mas é no sentido de que deve haver uma verdadeira profissão daquilo que nós falamos. Uma verdadeira profissão de fé. De que forma? Tendo uma prática cristã justa, sem condições ou sem deixar margem para questionamento. Pessoas que vivem uma vida sincera, verdadeira, e quando ela fala, o sim, sim, não, não, as pessoas que a conhecem dão credibilidade para a sua palavra, não havendo necessidade de implorar que as pessoas creiam. Creiam em mim, eu juro. Não, não precisa. Por quê? Porque o seu testemunho deve demonstrar que você é uma pessoa digna de confiança pelo seu comportamento, por viver aquilo que você fala e por cumprir com os seus compromissos. Você tem cumprido com os seus compromissos? Você tem mantido uma palavra séria, verdadeira? Tem cumprido aquilo que você fala? É isso que Tiago está falando. Devemos cumprir o que nós falamos, ser sério, para que as pessoas confiem em nós sem necessidade de extrapolarmos no sentido de fazer juramento e implorar que as pessoas creiam em nós. Mas temos uma palavra digna de confiabilidade. Uma vida digna de confiabilidade para testemunharmos o Evangelho que transforma, que nós pregamos através da nossa própria vida. Você tem sido paciente e confiado na proteção de Deus? A sua palavra inspira confiança nas pessoas que convivem com você? Tiago passa agora a falar sobre a oração e louvor, que são expressões dos sentimentos da alma do ser humano. Quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus todas as nossas emoções, tanto de tristeza como de alegria. Alegria agradecendo a Deus por tudo que tem feito por nós. Tristeza, ou muitas vezes expressando o nosso sentimento, o aborrecimento muitas vezes, que é comum às vezes na nossa vida cristã, ou ansiedades no sentido de estarmos preocupados por qualquer que seja o motivo que nós estamos expostos na nossa vida, uma doença ou uma dificuldade financeira, seja qual for, mas colocarmos isso, como diz Pedro, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, colocar diante de Deus todos os nossos problemas. Por isso que é muito importante a oração na vida do cristão. Tem pessoas que acabam contando seus problemas para as pessoas, buscando auxílio a demais pessoas que têm qualquer função que talvez a pessoa pense que possa ajudar, e não busca Deus, fala assim, agora é só Deus que pode resolver. E aí vai falar com Deus. Nós devemos estar constantemente colocando as nossas emoções para Deus. Também o louvor. Nós estamos louvando a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Louvarmos, sermos gratos a Ele. E também o louvor, ele expressa tanto os dois sentimentos, no sentido negativo e positivo,
é através do louvor que você pode expressar e ter um contato maior com Deus. Então ele fala dessa importância tanto da oração como do louvor na vida do cristão. No verso 14 e 15, quando fala da oração, e quando alguém tem uma necessidade, está doente, por exemplo, vai buscar, que vai buscar o presbítero, que era um líder, um ancião, aquele que orientava o povo, o pastor da igreja ali, e que vai lá pedir a ele que ore. Aí fala, como o autor da lição enfatiza, a questão da autoridade do obreiro. Isso é muito importante, o respeito da igreja para com o obreiro. É evidente que o obreiro tem que se dar o respeito também, né? Mas que a igreja reconheça, como nos orienta a própria palavra de Deus em vários textos bíblicos, reconheça a autoridade do obreiro, que reconheça a fidelidade do obreiro no seu testemunho, valorizando e honrando, nos diz a palavra. Então, falarmos aí dessa autoridade, dessa responsabilidade, desse privilégio com responsabilidade que tem o obreiro, o presbítero da igreja, o líder da igreja, a ponto do povo buscar, quando houver necessidade, a sua intervenção diante de Deus em seu auxílio. Não quer dizer que as pessoas não devem buscar orar por si mesmas, buscar falar com Deus. Pelo contrário, aqui está dizendo, no caso de uma grande necessidade, e buscar o líder da igreja, o presbítero aqui no caso, para receber a oração. Eu coloco no meu arquivo de slide aí um trocadilho: oração mais que cura física, igual comunhão, pensão, relacionamento e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Que o mais importante nesse processo da oração, de orarmos um pelos outros, eu vejo o crescimento, melhor dizendo, eu vejo o crescimento da relação interpessoal, a empatia, aquele que está orando se colocando no lugar de outro que está sofrendo para melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa relação interpessoal. Nós nos envolvemos mais com as pessoas, principalmente nos dias que nós vivemos, nos dias atuais, com a preocupação tão grande, as mudanças tão rápidas, o mundo tão agitado. Muitas vezes não percebemos o nosso irmão, a nossa irmã, não vemos a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, e nesse momento de uma oração acaba auxiliando nessa interação, nessa comunhão entre os irmãos. Eu vejo aí um papel muito importante na questão da oração uns pelos outros, diante de Deus, intervindo ou intercedendo pelas necessidades das pessoas que estão conosco nessa caminhada. Quando fala da questão do perdão, às vezes aí existe aí uma dificuldade de interpretação. O que tem a ver a cura com o perdão de pecados e assim por diante? Existem algumas pesquisas na área da saúde que demonstram que cerca de aproximadamente 90%, olha, quase 100% das doenças têm origens em desarranjos psíquicos, ou seja, questão emocional. Opa, é isso? É. Muitas doenças nossas é devido à nossa falta de confiança, ansiedade, como dissemos anteriormente, falta de oração, porque as pessoas não colocam diante de Deus a sua ansiedade, como já citamos anteriormente, problemas, dificuldades que as pessoas às vezes têm na sua infância, problemas que tiveram às vezes até com parentes e assim por diante, que não foram superados e assim por diante. E as pessoas não resolvem isso e passa o corpo a responder por isso, transfere para o seu corpo físico essa dificuldade, causando algumas doenças. 90% é um número significativo, creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso, próximo de 90% então das doenças são de origem psíquicas, ou seja, a emoção que impacta o corpo físico, que não aguenta e acaba estourando algum dos seus órgãos. Então é um número significativo. E muitas vezes é provocado pelos próprios pecados, pessoas que cometem pecados e não resolvem, não confessam, não mudam de comportamento, se acusam, e isso muitas vezes tem provocado também nas pessoas alguns problemas psíquicos, problemas espirituais. Então, isso também está relacionado. Então, é o momento de você analisar o que tem te abatido, quais os problemas que você tem, ver se não é falta de confiança em Deus, falta de orar, colocar a Deus
lançar sobre Deus as suas ansiedades, ver se não são falhas que você tem cometido, pecados que tem te acusado e você não tem mudado de comportamento, não tem tratado isso, talvez que for com outra pessoa e assim por diante. Então fica aí essa recomendação, essa orientação para você pensar um pouco sobre isso e para que auxilie você também quando estiver orientando outras pessoas com relação a isso. Outra questão que Tiago não fala, mas que o comentarista utiliza para fazer uma menção, o que está acontecendo, contextualizando para os nossos dias, é a banalização da unção. Ali fala que alguém está doente, vai até o presbítero para que ele possa ungir, a questão da unção. Existe aí muitas práticas de banalização da unção com óleo. Tem pessoas ungindo carro, ungindo móveis e assim por diante, prédios, dizendo, olha, está ungindo, é orientação bíblica. São exageros nesse sentido. Então é um momento também da gente refletir sobre essas práticas, porque no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa denominação, pela influência que nós temos da mídia, do rádio e assim por diante, nas pessoas hoje em dia, às vezes as pessoas confundem essas práticas e acabam trazendo dentro do nosso próprio ambiente que não recomenda isso, e também, por quê? Porque não temos respaldo bíblico para enfatizar ou incentivar essas práticas. E às vezes as pessoas trazem de fora, às vezes acabam pregando no nosso meio, ensinando, e as pessoas acabam acreditando que precisa disso. Não temos base bíblica para isso. Outra questão que fala aqui Tiago é a questão da confissão mútua, né? Confessar entre si os seus pecados, assim por diante. Então, enfatiza a questão do reconhecimento de nossas falhas. Isso é muito importante. Até na questão anterior que eu falei das doenças psíquicas, muitas vezes as pessoas que acabam não confessando, né, as suas falhas, não reconhecendo as suas falhas, e isso tem causado problemas para as pessoas. Em vez da arrogância, da autossuficiência, como já estudamos também em lições anteriores, a humildade de reconhecer nossas falhas e dentro de uma maturidade estarmos então confessando, entre aspas, vamos dizer assim, com as suas demais pessoas da comunidade, ou seja, dizendo às pessoas a dificuldade, alguém de confiança que você possa se abrir, contar os seus problemas, porque se não for uma pessoa de confiança preparada para isso, as pessoas acabam causando problemas maiores ainda. Por isso que é importante a maturidade daquele que tem que reconhecer os seus problemas, suas falhas para comentar, como as pessoas que ousem para auxiliar as demais pessoas. Tem que haver uma maturidade, é um processo sério e que é importante, mas que com os devidos cuidados. Por isso que é importante reconhecermos, no sentido de confessar nossas falhas diante dos outros também, quando nós ferimos alguém e assim por diante, para que tenhamos uma vida mais próxima em comunhão com Deus. O verso 17 e 18 fala sobre Elias, um homem comum como nós. Aproveito esse texto, essa citação de Tiago, para falar sobre a divinização de muitas pessoas que se colocam como Deus ou pessoas que acabam endeusando as outras pessoas, como que fossem pessoas que tivessem aí um poder exclusivo. Aqui me faz lembrar uma época que eu estava num determinado culto, há muitos anos atrás, era uma festa, e tinha um pregador de fora pregando, e veio, fez uma pregação, entre aspas, espiritualizada, mexeu com o povo, e falou bastante em relação à operação divina de Deus, de curas e assim por diante, e o povo se animou com aquela palavra. E veio então uma senhora já um pouco idosa de idade, e o seu filho, e essa irmã chegou até mim, e o seu filho ao seu lado, pediu oração para ser curada. E o filho falou, não mãe, a bênção não está com ele, está com o pregador, é o outro que pregou. Como se a bênção estivesse restrita, presa àquela pessoa que estava pregando, e que fosse um Deus diferente. É o mesmo Deus. Nós temos autoridade para pregar e assim por diante, e também para orar e interceder pelas pessoas. Então, às vezes as pessoas, por ser fulano, beltrano, entendem que é aquela pessoa que tem que interceder, orar, e isso acaba dando a algumas pessoas que exploram isso também, brincam com a fé das pessoas, a oportunidade de explorar a fé das pessoas e tirar vantagem sobre isso também. Então, cuidado que nós temos que ter. Deus, ele age através das pessoas, mas Deus não depende das pessoas para agir, ele age, ele tem poder sobre tudo, sobre todos, e ele faz a sua bênção, ele faz a sua operação
sem depender de pessoas. Se não for aquela pessoa, ele não vai agir. Então é algo também para nós explorarmos nesta lição. Você tem investido tempo de sua vida para orar e louvar a Deus? Você tem dificuldade para reconhecer suas falhas e orar pelos outros? Nossa comunidade teria maturidade para praticar a confissão mútua de pecados? Por fim, nós vemos aí nesse último tópico a atenção que Tiago recomenda, o amor pelas pessoas que muitas vezes estão tendo dificuldades em ter paciência e perseverar na fé. Ou seja, pessoas que estão se afastando do caminho da verdade, se afastando da fé em Cristo Jesus, distanciando-se e trazendo para a sua própria vida um aborrecimento, uma angústia, porque nós sabemos que fora do caminho da luz, em as trevas, as pessoas têm uma vida, não uma vida de paz, mas uma vida de angústia, uma angústia espiritual. São pessoas que se afastam. E aqui Tiago nos recomenda a estarmos atentos para as pessoas que estão junto conosco nessa caminhada. Se porventura estão tendo dificuldade ou se afastando, para estarmos atentos e acompanharmos, auxiliando estas pessoas a retornarem para o caminho. Ao retornar, ovelhas que devem retornar ao aprisco do Senhor. E a recomendação de Tiago é tomar uma ação. É observar, acompanhar a frequência ou a ausência das pessoas, estar atento ao nosso irmão, à nossa irmã, mas não somente isso, tomar uma ação, no sentido de ir buscar, é como o pastor que vai buscar a ovelha perdida, tomar uma ação, não ficar parado, passivo, mas fazer alguma coisa no sentido de ajudar. Tem que ter sabedoria ao lidar com uma pessoa nessa situação, buscar a Deus sabedoria e ir atrás, auxiliar, buscar, ir atrás da pessoa no sentido de ajudá-la a retornar e fortalecer a sua fé. Isso é muito importante. Como Jesus, Tiago, aqui nós vemos a preocupação de ambos, no sentido de buscar a ovelha perdida, de ferir, ou melhor, de curar ou auxiliar na cura das suas feridas e trazer para o aprisco, para que junto com o sumo pastor possamos gozar das bênçãos e da comunhão com esse pastor celestial, que é o nosso Deus, e aguardar a vinda do Senhor para estarmos com Ele para toda a eternidade. Juntos, todos nós, a Igreja do Senhor, para que nós possamos desfrutar das promessas de Deus. O amor fraterno e o espírito de perdão podem reconduzir os que se afastaram. Ver Mateus 18, 21 e 22, que diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O verso 21 e 22 diz o seguinte: então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe proverei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quero trazer aqui com essa frase, com essa citação, a importância dessa convivência fraternal, desse amor entre os irmãos e do perdão. Isso pode salvar uma pessoa. Às vezes tem pessoas que estão afastadas da igreja, ou que estão se afastando porque estão aborrecidas, porque se sentem feridas, ou muitas vezes problemas por falta de perdão, ou por falta de pedir perdão e assim por diante. Então, o ambiente de fraternidade, o ambiente de amor, de união, vem ajudar a permanecermos firmes juntos e caminharmos juntos no caminho que é Cristo Jesus. Então, é um momento de nós refletirmos também como está essa relação na nossa comunidade e incentivarmos para que haja
uma relação saudável de amor, de fraternidade. Você tem percebido a ausência de pessoas que congregavam contigo? Você tem feito contato com elas? Como temos tratado aqueles que se afastam da fé cristã? Já pensou o motivo das pessoas afastarem da fé? Fica aí essas reflexões para você pensar um pouco e que elas venham a contribuir para o seu crescimento espiritual, para que você também possa contribuir para o amadurecimento, o fortalecimento, a perseverança das pessoas que estão à sua volta. Vamos às considerações finais desta lição. Devemos ter paciência e perseverar na fé, exercitar a tolerância entre irmãos, bem como termos uma palavra sincera e digna de confiança. Então nós vimos nessa lição que é necessário termos paciência, perseverarmos na fé, mesmo que pareça para nós que não há uma saída, mesmo que a aflição, o sofrimento muitas vezes tentam nos tirar a esperança, o nosso ânimo, mas vamos confiar em Deus, como o exemplo do labrador que espera com paciência, que planta, espera o seu tempo certo e colhe, mas colhe, não muitas vezes no tempo que ele queira, ou no tempo que ele queria, mas no tempo de Deus, no momento certo. É essa atitude que devemos ter de confiança e perseverança para que a promessa de Deus venha cumprir em nossa vida e possamos desfrutar dos frutos que em decorrência dessa paciência e perseverança. É o que nós vimos nos primeiros tópicos desta lição. Vimos também que nós temos que ter uma palavra sincera, nós temos que ter um comportamento entre teoria e prática coerente e uma palavra sincera e verdadeira, que quando nós proferimos uma palavra para alguém, não há necessidade de juramento devido a esse testemunho que nós venhamos dar, que dê confiabilidade às nossas palavras. A oração e louvor deve ser uma constante em nossa vida. Nós vimos sobre a importância da oração, a importância de colocarmos diante de Deus nossas necessidades, a importância de orarmos uns pelos outros, estarmos atentos para as necessidades das demais pessoas, o objetivo principal da oração, que está acima da própria cura da pessoa, mas essa relação entre os irmãos e as irmãs, a empatia, a aproximação, essa comunhão que é tão saudável para a comunidade cristã. Devemos estar atentos e contribuirmos para a conversão das pessoas que afastaram da fé. Por fim, nós vimos a importância de acompanharmos nossos irmãos e irmãs que convivem conosco nessa caminhada para o céu. Então, ficarmos atentos para aqueles que porventura venham se desviar do caminho, que possamos observar, estar atento, perceber esse desvio e procurar ajudar para que a pessoa retorne ao caminho, para que juntos possamos caminhar rumo ao céu. Acabamos mais um trimestre. Foi sim o terceiro trimestre de 2014, mas vem aí o quarto trimestre. Muito obrigado por sua companhia durante esse trimestre, por estarmos juntos, convivendo, aprendendo a palavra de Deus. Muito obrigado a você que compartilhou, que nos ajudou, divulgou esse programa, pelas palavras, pelas mensagens que enviou. Eu agradeço pela força que vocês têm nos dado, que têm me dado para continuar auxiliando, continuar gravando os vídeos, os slides. Muitos testemunhos, pessoas que têm se sentido ajudadas por isso. Muito obrigado. Então continue compartilhando, nos ajudando a ajudar outras pessoas também. E vamos ao próximo trimestre. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado, até a próxima lição, até o próximo trimestre. Que Deus continue abençoando você e a sua família.